Então, convido a todos os amados irmãos a tomarem as suas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Já lemos esse texto no início e estaremos lendo nesse momento mais uma vez 2 Coríntios capítulo 5, versos 20. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Eu irei ler dois textos, mas o outro é lá em Efésios 6, 20, tá bom? Então diz assim a palavra do nosso Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Efésios 6:20, Paulo diz, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, fala aos nossos corações nesta noite e capacita-me como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, amados irmãos, nós vamos nesse momento meditar na palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Então, o tema que vamos trazer para essa noite e na próxima semana também, nós não vamos terminar, estaremos falando hoje sobre as características de um embaixador. Semana passada falamos sobre o que um atalaia do Senhor Jesus Cristo. E um atalaia é alguém que é colocado com a tremenda responsabilidade de avisar o povo quando o inimigo se aproximar. E o que é um embaixador, tá bom? Dando uma olhada naquilo que o nosso país, o Brasil, caracteriza como embaixador, ele disse que um embaixador, em um artigo do nosso país, disse que o embaixador é um representante de uma nação. Embaixador é um representante de uma nação. O embaixador é o funcionário público que representa o Brasil em outras nações. É ele que negocia acordo em nome do país. É ele, o embaixador, que dá apoio aos brasileiros em viagem ou que vive no exterior e obtém informações importantes para a política externa. O embaixador promove os interesses brasileiros e no cenário internacional, fortalecendo as relações de cooperação entre os países e seus parceiros externos. Ao longo da carreira, o embaixador precisa lidar com assuntos diversos, tais como direitos humanos, temas sociais, meio ambiente, educação, energia, paz e segurança, promoção comercial, temas financeiros, cooperação para o desenvolvimento, promoção da cultura brasileira e cooperação educacional, entre outros. Além de negociar em nome do Brasil com todos os 194 países com os quais mantém relações. O embaixador também poderá representar o país nas diversas organizações internacionais que participa. Então perceba a grande responsabilidade e privilégio também do embaixador, representar o seu país em uma outra nação. Quantas pessoas têm esse privilégio? São poucas. Como se escolhe um embaixador em nosso país? Primeiro, há uma publicação da indicação do presidente da República no Diário Oficial da União. Primeiro, o presidente ele escolhe e ele faz realmente uma publicação no Diário da União o nome daquela pessoa.
Veja que a tamanha responsabilidade. Primeiro, é indicado pelo presidente. O Senado recebe o nome dessa pessoa e envia o nome dessa pessoa para a Comissão de Relações Exteriores. E lá nas relações exteriores, essa pessoa vai passar por uma sabatina. O que é sabatina? Um monte de perguntas para ver se essa pessoa tem ou não a capacidade de representar o Brasil em outro país. É assim que se dá a escolha e as obrigações do embaixador brasileiro. Agora perceba que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 que nós lemos, como também em Efésios 6:20, perceba que nesses dois textos, Paulo ele nos diz que nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores, não do Brasil. Nós somos embaixadores do céu. Que grande privilégio, amados irmãos, ser embaixador do céu. Mas não devemos esquecer que, juntamente com o privilégio de ser embaixador do céu, ser representante do céu, juntamente com os privilégios, há uma grande responsabilidade. Temos sim privilégio de ter sido escolhido para ser embaixador do céu, mas não devemos esquecer que nós temos grande responsabilidade. E como nós percebemos esse privilégio e as responsabilidades que nós temos? Analisando as características que o embaixador tem, tá bom? Então, primeiramente, olha, o embaixador, a primeira característica do embaixador é que ele é uma pessoa escolhida. No caso do país, é o presidente que escolhe. E aí a aprovação do Senado e também da comissão que aprova o nome. Então você vê que há uma escolha. Nós também, que somos embaixadores do Senhor Jesus, foi feita uma escolha de Deus. Deus nos escolheu. E eu gostaria que os amados irmãos abrissem as suas Bíblias aí para Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 nos fala da nossa eleição. Veja aí Efésios 1, 4, diz, olha, assim como nos escolheu. Veja que essa palavra escolheu, esse verbo está no passado, ele nos escolheu. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou. Então veja que essa escolha que Deus fez foi antes mesmo de haver mundo. Antes de haver mundo, antes de nós nascermos, Deus, ele já tinha escolhido a mim e a você que é crente em Cristo Jesus, para ser um representante dele e para a salvação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz para aqueles irmãos, 2 Tessalonicenses 2,13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Veja que a escolha de Deus foi desde o princípio. Paulo aos Tessalonicenses diz que Deus ele nos escolheu desde o princípio. Aos Efésios diz antes da fundação do mundo. Perceba que a escolha que Deus ele fez para a salvação, aqueles que queriam ser salvos,
foi uma escolha antes mesmo de nós nascermos. Paulo falou isso em Gálatas. Ele nos escolheu ainda no ventre da minha mãe, quando eu estava lá. Jeremias também, o Senhor disse isso. Agora, quando uma pessoa ela é escolhida para ser embaixador de uma nação, ela é escolhida pelos méritos que ela possui, pela capacidade que ela tem, pela a inteligência, pela a capacidade que tem. E essa pessoa que é escolhida, ela pode simplesmente se orgulhar e dizer o seguinte: eu fui escolhido para representar o meu país porque eu possuo capacidade. Porque eu respondi todas as perguntas, preenchi todos os requisitos que era necessário para ser um embaixador. Mas entre nós, meus amados, não foi assim. Deus não nos escolheu porque Ele viu que em nós mais capacidade do que outros. Deus não usou desse critério para nos escolher, pois nós nos encontrávamos em situações terríveis. E na situação que nós nos encontrávamos, era a situação de todos. Quando Deus ele olha para o mundo, ele não consegue enxergar uns melhores do que outros. Deus vê o mundo no só patamar, sujo com pecado e condenado, e merecedores da morte. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus ele nos escolheu, mesmo antes de nós nascermos. Agora, como eu falei, não me pergunte qual foi o critério que Deus usou para escolher um e outros não. O que eu sei que Ele fez isso foi pela sua maravilhosa graça. O que é graça? É favor imerecido. O que está dizendo que ninguém merecia a salvação. Ninguém merecia ser um representante de Jesus na terra. Nós não era digno de tal posição, mas foi a graça e a misericórdia e o seu amor que nos concedeu esse dom maravilhoso. Paulo, ele falou para os crentes lá de Éfesos capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo que a graça de Deus, que foi derramada sobre a nossa vida, a salvação que veio até a nossa vida, não foi mediante os nossos méritos, não foi mediante nossas obras, não foi mediante nossa capacidade, não foi mediante nossa escolha, foi mediante a escolha de Deus em nós. E isso nos humilha. E isso nos faz ter mais gratidão. Isso nos faz ter um coração mais agradecido e amável para com o nosso Deus. Mesmo sem merecermos, Ele nos escolheu para sermos seus embaixadores. Essa é a primeira característica. Embaixador é alguém escolhido. Mas ele não nos escolheu pela nossa capacidade, repito. Ele não nos escolheu porque ele achava que a gente ia escolher ele. Ele viu isso? Não. Ele nos escolheu porque ele decidiu nos escolher e nos amar. Repito, não pergunte para mim qual foi o critério que ele teve para escolher um e outros não. Não sei. Eu só sei que eu fui eleito e escolhido por ele. E se você é crente, louve a Deus por isso. É um privilégio? É. Mas nós temos também uma grande responsabilidade, porque vemos na segunda característica do embaixador, é que o embaixador nunca torna cidadão de outra nação. Se alguém ele é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele não pode ter uma cidadania norte-americana. Ele não pode tornar-se cidadão
daquela nação que ele está sendo embaixador lá. Ele nunca vai se naturalizar. O embaixador nunca se tornará daquela nação. Ele é um representante de sua nação em uma nação estrangeira. Nunca esqueça disso. O embaixador, ele nunca torna cidadão daquela nação que ele está lá morando. Nunca. Ele nunca vai se naturalizar daquela nação. Ele é um representante da sua nação, naquela nação que ele ali está morando. Então, olha, ele fala um idioma distinto. Ele não vai deixar de falar, por exemplo, um brasileiro, ele não, quando ele está nos Estados Unidos, ele não vai falar, esquecer sua língua e falar a língua norte-americana. Ele pode aprender, mas ele fala o seu idioma. Ele fala a sua língua. Ele tem uma tradição diferente. Ele não pode abraçar a tradição daquela nação para fazer parte da sua vida. Ele tem uma tradição diferente, uma tradição da sua nação. O seu estilo de vida é também diferente. A forma de se vestir não é daquela nação que ele está morando, é da nação que ele está representando. As pessoas olham para o embaixador, elas observam no embaixador e ela vê o seu país sendo representado na figura daquela pessoa. A pessoa olha para o embaixador e consegue ver o país da qual ela veio. Quando alguém se depara com um embaixador brasileiro, por exemplo, em um país africano, alguma coisa, olha, vê a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de viver, eles olham e dizem, esse homem, ele é um brasileiro. Porque a sua maneira de agir e de viver não é daquela nação que ele está lá morando, mas é da sua nação que foi enviada para lá. Enviada para lá. Amados, nós somos embaixadores de Cristo. A nossa nação não é terrena, é celestial. Nós temos uma nação celestial, da qual nós fazemos parte. E nós devemos viver aqui na terra de forma tão parecida com o céu, que as pessoas possam olhar para nós e enxergar em nós Jesus Cristo. As pessoas possam olhar para nós e dizer verdadeiramente, fulano se tem uma vida diferente. Fulano é diferente na sua forma de falar, na sua forma de viver, na sua forma de se vestir, na sua forma de se comportar. Fulano é diferente. Por quê? Porque ele não faz parte desta nação. Como nós somos cidadãos do céu, nós não fazemos parte deste mundo. Então não devemos nos apegar, amados, a este mundo. Nós somos aqui embaixadores, representantes da nossa nação celestial. A nossa pátria é o céu, não é aqui na terra. Estamos aqui somente com uma missão, de representar o nosso país. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, meu amado irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas conseguem ver em nós um estilo de vida diferente? As pessoas conseguem ver em nós Jesus Cristo? Aonde você trabalha, estuda, os seus familiares, a sua casa, quando você se converteu, as pessoas olham para você e dizem, fulano é tão diferente. Fulano é tão diferente.
As pessoas conseguem ver isso na sua vida? Então, amados irmãos, lembra, nós somos uma pessoa escolhida, mas nós somos cidadão do céu e não podemos tornar cidadão da terra. Nunca esqueça disso. A terceira característica do embaixador é que ele nunca recebe salário daquela nação que ele está morando. Quem tem a obrigação de sustentar aquele embaixador é a nação que enviou ele. O seu salário vem desta nação que o enviou. O seu sustento vem desta nação que o enviou, não da nação da qual ele está morando. Quero dizer que com isso, que quem nos sustenta, o nosso sustento, ele vem do céu. É o Senhor Jesus que nos sustenta. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando ele disse para aqueles irmãos que estavam investindo na obra do Senhor, Paulo disse, olha, pode ter certeza que não vai faltar. Por quê? Porque o meu Deus, versículo 19 de Filipenses 4, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então não esqueça, meus amados irmãos, o nosso sustento, ele vem de Deus. É Ele que nos mantém. Por esta razão, Davi podia dizer no Salmo 37, eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua família mendigar o pão. O Senhor Jesus disse também que se Ele cuida, em Mateus capítulo 6, se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida de uma plantinha, muito mais dos seus filhos. Então, meus amados irmãos, quem mantém o nosso sustento não é o mundo. Quem nos sustenta é Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que providencia tudo o que é necessário para a minha vida e para a sua vida. Por último, ficando por último na quarta característica, nós queremos dizer que um embaixador, ele não tem opinião própria. Paulo diz o que em 2 Coríntios 5, 20, quando ele diz, olha, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, em nome dele. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus, ele fala por nós, em nome de Cristo, para que as pessoas se reconciliem com ele. Então o embaixador, ele não fala no seu próprio, na sua própria opinião. Ele não fala aquilo que ele acha que deve falar, aquilo que é a opinião dele. Não, o embaixador, ele não tem a opinião própria. O embaixador é um porta-voz. Ele é um oficial de uma nação num país estrangeiro. Ele fala em nome daquela nação. Ele é o representante da sua nação. Ele fala em nome do seu país. Quando ele fala, é a voz do seu país que está sendo propagada naquela nação. Não é sua opinião. Quando ele fala, todo mundo escuta o embaixador como o representante da sua nação. Ele está falando em nome da sua nação. Há um comentarista muito conhecido nosso que se chama Hernando Dias Lopes. E ele comentando o texto de 2 Coríntios 5, 20, ele diz o seguinte: seu país é julgado por meio dele, falando do embaixador. O seu país é julgado por meio dele. Quando as pessoas escutam suas palavras e observam suas ações, dizem,
Essa é a maneira como esse país pensa e age. A honra de Cristo e de sua igreja está nas mãos dos embaixadores de Deus. É em nome da nação que está em jogo. Quando ele faz algo, as pessoas atribuem à nação. Meus amados irmãos, é um privilégio fazer parte da família do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio ser um embaixador do Senhor, ser um filho de Deus, mas não esqueça que nós temos uma responsabilidade de representar o céu. E como Hernando Dias Lopes enfatizou aqui, a honra do Senhor Jesus e da sua igreja está nas mãos dos embaixadores. Quando as pessoas olham para mim e para você, as pessoas julgam a igreja da qual você faz parte. E as pessoas julgam o céu por meio do seu comportamento. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo o seguinte: para mim ser crente como fulano, Deus me livre. Quero não ser crente não. O céu, as portas do céu foi manchada. E a vida daquela igreja foi manchada pelo mau comportamento. Eu não estou dizendo que a igreja foi manchada, mas diante daquela pessoa foi manchada em vista de um mau comportamento de alguém que se diz que é crente. Quantas pessoas dizem, para mim ser crente como fulano, Deus me livre. Ser crente como ciclano ali, olha que tipo de crente é aquele que faz isso. Não quero não. Quantas portas foram fechadas do Evangelho por mau testemunho de muitas pessoas. Eu sei que nós não temos vida perfeita. Nunca vamos ter aqui na terra. Reconhecemos que somos falhos, que erramos constantemente. Mas, meu amado, nós não podemos brincar de ser crente. Brincar de ser embaixador de Cristo Jesus, nós não podemos. Porque é algo seríssimo. A honra do Senhor Jesus e a honra da sua igreja está nas nossas mãos. As pessoas precisam olhar para nós e sentir desejo de querer participar da nossa nação. As pessoas precisam ser atraídas para a nossa nação. Os interesses da nossa nação precisam ser realmente desejados pelos habitantes daqui da terra. Mas isso só irá acontecer se eu for um representante fiel e legítimo do céu. Mudar a mensagem do Evangelho para agradar os homens ou a receber lucro, como faziam os falsos mestres e os falsos apóstolos, é um ato de rebelião contra Deus e conspiração contra a sua palavra. Nós não podemos negociar a verdade. Nós não podemos negociar a verdade. Nós não podemos ceder os interesses da nossa nação para satisfazer nossos próprios interesses. Nós temos que pagar um preço para que a nossa nação seja engrandecida no meio desta nação, meus amados. Repito novamente, as pessoas conseguem ver em mim, as pessoas conseguem ver em você Jesus Cristo. Nós estamos representando a nossa nação de forma gloriosa, impactante ou simplesmente nós somos pessoas que envergonham o nome de Cristo, que menosprezam o nome de Cristo, que escandaliza o nome de Cristo. Que tipo de embaixador você é? Pense comigo. Que esta noite você possa pensar nisso. Se você é um crente verdadeiro, você foi escolhido por Deus. Se você é um crente verdadeiro, você não tem opinião própria sobre você mesmo.
Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse, eu vivo para Ele. E o embaixador, ele simplesmente, ele representa a sua nação com fidelidade e com amor. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a mim e a você, a ser um embaixador fiel do Senhor Jesus Cristo. Não somente compartilhando com os nossos lábios, mas com o nosso estilo de vida. Infelizmente, hoje, muitas pessoas em algumas igrejas, você vai para uma igreja, você não sabe que tipo de igreja é essa. Uma igreja que usa o rock, que usa o forró, que usa o samba. Estilos mundanos atraídos dentro da igreja. Pessoas que se vestem tão perversas, tão mal, que não conseguem as pessoas identificar se é um crente ou não é, pelo estilo da roupa, a linguagem, o corte de cabelo, a forma de se comportar. Alguém certa vez disse, eu procurei a igreja e encontrei no mundo. E procurei o mundo e encontrei na igreja. Infelizmente estamos vivendo dias difíceis. Mas temos que ser diferentes. Ah, como eu fico satisfeito. Quando alguém chega para mim e diz, rapaz, eu vejo que você é diferente. Ah, eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e diz, pastor, lá na minha escola, algumas pessoas dizem que ele não ia ser minha amiga ou meu amigo porque eles achavam, ele me acha diferente. Ah, pastor, lá no meu trabalho as pessoas olham para mim e dizem que eu sou diferente, sou esquisito. Amém. Quando você vê alguém de uma outra nação, na sua nação você acha esquisito. É ou não é? É. A gente conviveu aqui, por exemplo, missionário Trevo, lá da Irlanda. A gente achava estranho a forma de falar, a forma de viver. E alguns outros americanos. E quando a gente vê alguém vindo lá de um outro país, você olha, você identifica logo que aquela pessoa é diferente, não é daquela nação. Será que as pessoas lhe identificam? Será que as pessoas percebem que você é diferente? Será que as pessoas percebem ou as pessoas olham e dizem, ele é desse mundo aqui mesmo. Eu não vejo diferença nenhuma. Sabe como as pessoas dizem? Eu não vejo diferença nenhuma naquele crente. Ele é igual a gente. É triste, meu amado. É triste. Temos que ser diferentes. Se somos embaixadores, se temos esse privilégio, temos que ser diferentes. Não esqueça disso. Que Deus ajude a mim e ajude a você.